Graças a Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Mateus 6, 6. 5 e 6. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Nós estávamos ministrando sobre os inimigos da oração. A partir de hoje nós vamos estar ministrando sobre as forças da oração, aquilo que fortalece a nossa oração, para que Deus nos dê mais graça e mais perseverança na oração. Mateus 6, versículo 5 diz assim a palavra do Senhor, queridos: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém. Deus aplique sua palavra em nosso coração, queridos. Vamos orar. Deus santo e bendito, nós te louvamos pela tua palavra gloriosa, pela tua palavra, Senhor, que vem a nós para nos fortalecer, para nos dar, ó Deus, instrução, direção, força, aumento da nossa fé. Oramos nesta hora, Jesus, para que o Senhor apazigue nossos corações de toda inquietação, de todo temor, que através da tua palavra o Senhor possa nos fortalecer, para que a gente possa, Deus, viver dias de mais achego, mais proximidade a ti. Nós queremos, Senhor, que a tua palavra não seja somente bonita ao ouvir. Nós queremos que a tua palavra ela penetre em nosso coração e foge lá dentro um homem, uma mulher, um cristão melhor. Deus, ajuda-nos nesta tarefa tão árdua de orar sempre, de sempre buscar a tua face e crer que o Senhor está do outro lado, bem perto, ouvindo a nossa oração. Nós queremos, em nome de Jesus, pedir que o Senhor use a sua palavra nesta noite para nos fortalecer, ó Pai, para que aquele crente que tem dificuldade de orar, não consegue, ó Deus, muitas vezes estender-se na oração, nem aprofundar-se, este seja levado pelas forças do Senhor para uma vida mais profunda de oração, e lá ele te conheça mais, e lá ele te encontre, e lá ele ore e fale com o Pai de maneira muito íntima. Ó Pai, nós pedimos tua bênção para esse momento de palavra, para todos que entraram aqui nesta noite. Não foi eu que trouxe, nem ninguém que convidou, foi o Senhor. Queremos te louvar por essa proeza, essa graça. Estamos aqui reunidos cultuando a um Deus vivo, único e verdadeiro, a qual nós cremos que o Senhor está falando e continuará falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, a força da oração. Sem sombra de dúvida, a oração é uma das práticas mais poderosas que existe. Na vida cristã, não existe algo tão forte como a oração. A gente viu e vê os maiores milagres, as coisas grandiosas através da oração sendo feitas. A oração ela é um instrumento, um meio que Deus tem usado na vida do seu povo, para que a gente pudesse ter esse relacionamento com Deus, ter essa vida mais achegada ao Senhor. A oração ela serve para a gente se fortalecer, para a gente adquirir força, para a gente adquirir intimidade, para a gente poder ter
experiências com o Senhor. Salomão dizia que quem com muito sábio conversa, sábio vai se tornando. E na oração, queridos, você conversa com a pessoa mais sábia que existe no mundo. Você conversa com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aqui está Jesus, dentro do seu Sermão do Monte, falando a respeito da oração. O Sermão do Monte é o primeiro sermão de Jesus pregado para toda aquela multidão lá dali, onde ele passava. Ele senta no monte e dali ele vai pregando a sua palavra. E ele vai pontuar os pontos mais importantes da vida cristã. Dentre estes, a oração. A oração é esse elemento que Jesus faz questão de ensinar. Por quê? Porque o modelo de oração que existia na época era um modelo muito reprovado pelo Senhor. Jesus vai fazer essa comparação. Dizer, olha, quando vocês forem orar, não orem assim como os fariseus oram. Oram diferente. Ore de outra maneira. E ele vai dizer como. No capítulo 6, então, ele vai estar nos ensinando a orar, dizendo algumas forças para nós, alguns princípios que na oração torna ela uma prática realmente gostosa, poderosa, onde nós podemos ter ali prazer em orar. A gente adquire prazer na oração quando a gente começa a fazê-la como Jesus pede. E é importante seguir os conselhos aqui do Senhor a respeito da oração. Eu entendo, meus irmãos, que há muita gente cristã que não consegue orar. Consegue se ajoelhar e ficar falando palavras, mas não consegue orar. Oração não é a gente simplesmente conversar e dizer o que quer e pedir. Oração é muito mais do que isso. Oração, você para orar de fato tem que ter consciência de quem é que está no outro lado. Se você não conhecer Deus, você nunca vai orar a Deus. Você vai orar a outra coisa, você vai orar a outro alguém. É fundamental que aqueles que oram conheçam o Deus da oração, para que você ore condizente com aquilo que Ele é. Porque entrando na presença dEle, nós vamos ser convidados a falar com Ele de maneira como Ele é, de acordo com o seu caráter, de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus propósitos. Amém? Orando, a gente vai descobrindo que a oração tem algumas forças. Percebo que alguns cristãos vão orar e oram pouco. Oram uma oração que parece que ele não fez nada. Chega a pensar que está perdendo tempo, porque eu orei, me levantei, não senti nada, não estou tendo nenhum tipo de sensação, né, de convicção, de garantia. Mas na oração, queridos irmãos, existem forças que circundam ela, que faz ela ser esse meio poderoso de fortalecimento da nossa alma. Se oração é uma prática espiritual, existem forças que vêm de Deus que fazem ela se tornar forte. Só o fato de eu parar, entrar no meu quarto e falar com Deus, há meios, há forças na oração que a tornam forte. Não é um mero falar sozinho, não é soltar palavras no ar. A oração é uma conversa edificante, é um diálogo onde você se expõe, você se abre para Deus. A gente aprende a orar confiando no que Deus é, a gente aprende a orar confiando no que Deus disse que ia ser, ia fazer, ia acontecer. A gente aprende a orar considerando o caráter de Deus, a vontade dEle e os propósitos que Ele tem em tudo que faz. Há muitas vezes que nós demoramos a chegar naquilo que Deus quer que a gente chegue. E a gente ora de um jeito, ora, mas tem momentos que o Senhor diz, olha, para aí, mude a sua oração. Corrija a sua oração. Porque às vezes a gente vai com tanta ânsia para pedir a Deus o que a gente está precisando, que a gente esquece até quem Deus é,
A vontade que ele tem, que é melhor do que a nossa. Os propósitos dele são bem mais expansosos que os nossos. E a gente começa a conversar com Deus, começa a orar e esquece de alguns detalhes importantes. E eu quero lhe lembrar esse detalhe nessa noite aqui, à luz desse texto que lemos em Mateus 6, 5 e 6. A primeira coisa aqui, que o texto está nos colocando aqui, nas palavras do nosso Senhor, a respeito da oração, no versículo 6, ele diz, olha, quando vocês vejam, quando orardes, versículo 5, não sereis como os hipócritas. E como é que eles são? Eles gostam de orar em pé, nas sinagogas, né? Eles gostam de orar nos cantos das praças, com mãos levantadas. Para quê? Para serem vistos pelos homens. Na verdade, disse Jesus, eles já receberam a recompensa, porque eles estão sendo vistos. Se eles queriam ser vistos, camarada chegar numa praça, botar a mão para cima, ficar lá orando, todo mundo vai ver que ele está orando. Então vai dizer, caramba, já foi recompensado, todo mundo já viu, a recompensa já está com ele. Porém, nada mais que isso ele vai ser alcançado e abençoado. Simplesmente será visto por aquelas pessoas, que é o objetivo da oração dele. No versículo 6 o Senhor diz, olha, ao contrário deles, tu porém, quando forem orar, eles quando vão orar, o que é que fazem? Ficam de pé, levantam as mãos, vão para as praças, vão para as sinagogas. O que é que você tem que fazer? Quando você for orar, ao contrário deles, entre no seu quarto. O que ele está colocando para a gente aqui, nesse primeiro pontozinho aqui, entra no teu quarto, é a questão em que o indivíduo hipócrita, quando ele quer orar, ele vai para o meio das pessoas. E Jesus está ensinando para a gente que o melhor lugar para a gente orar não é no meio das pessoas, é na presença de Deus. Fecha o teu quarto, entra no teu quarto, implica em sair de algum lugar. Entra no teu quarto, implica em renunciar a alguma coisa. Você tem que parar de fazer alguma coisa para entrar no quarto. Entrar no quarto implica em deixar tudo do lado de fora. Você não pode trazer nada para dentro do quarto, porque ali o seu encontro não é com as pessoas, não é com o público. O seu encontro é com o Senhor. Implica em um grande deixar. E você vai entrar no quarto, porque lá no quarto você vai ter uma coisa chamada presença de Deus. Não é o que está no quarto somente, não é que está só naquele lugar, mas é que você entrou ali com a finalidade. A sua finalidade, ao contrário dos hipócritas, dos fariseus, não é ser visto pelos homens, mas é ser visto por Deus. Deus vai lhe ver. Você não vai entrar no quarto a finalidade de ser publicamente visto, conhecido, alguém saber que você está entrando no quarto. Mas você vai entrar porque ali dentro do quarto há uma presença. Preste atenção, meus irmãos. Quando você chega na presença de Deus com a intenção correta, a oração já vai ser outra coisa. Porque Jesus reprova os fariseus? Porque eles vão orar com a intenção de serem vistos pelos homens. Aí Jesus está dizendo, olha, em vez de vocês orarem com a intenção de receberem alguma glória dos homens, algum reconhecimento dos homens, vocês precisam ir orar com a motivação certa. Vá para me encontrar, vá para que eu possa te ver. Entre na minha presença, entre no seu quarto, o lugar onde eu vou estar ali esperando você, para que a gente possa ter momentos de bênção juntos. Essa é a primeira questão, a presença de Deus. Entre no teu quarto, para mim, equivale a entrar na presença de Deus. E aí eu posso entrar na presença de Deus em qualquer lugar. Aonde eu estiver, eu posso entrar no quarto. Eu posso entrar na presença de Deus. Eu estava andando hoje à tarde de moto com Uber, e ele começou a me falar da vida dele, que estava uma tragédia. Ele me contando, irmão, eu estou precisando de Deus. Porque, olha, meu casamento está se acabando. O meu dinheiro já está torrando todinho. Eu não consigo mais ter dinheiro no meu bolso mais. Tudo que eu ganho desaparece, quebra.
minha vida está uma desmoronação completa, ele dizendo. E eu fui ficando preocupado com ele, porque ele foi dizendo: eu não como desde ontem. Eu digo: misericórdia, Senhor, segura essa moto. A minha esposa brigou comigo, me expulsou de casa, disse que eu não ia dormir em casa, dormi no meio da rua ontem. E eu estou aqui porque tenho que estar. Eu digo: meu amigo, se você está aqui é porque Deus enviou você para estar aqui. E com certeza, se você crer em Deus, abrir o seu coração para o Senhor, clamar a Ele, na sua sinceridade, na sua simplicidade, Deus, Ele vai ouvir a sua oração. E algo vai começar a mudar na sua vida. Deus está só esperando você pedir a Ele socorro. E parar de querer resolver as coisas do seu jeito. E dizer: Senhor, me ajude, eu não consigo. Quando você reconhecer isso, aí Deus vai entrar na cena e vai lhe abençoar. Queridos irmãos, a oração, ela é poderosa. Porque a maior força que nós encontramos nela é a presença de Deus. Entra no teu quarto, entra num lugar onde você possa estar ali com o Senhor, se deleitando nele. Uma coisa seguinte que o Senhor coloca aqui para nós, além da sua presença, Ele fala para a gente: entra no teu quarto e fecha a porta. Fechar a porta implica em quê? Intimidade. Deus quer que você não somente entre na presença dEle, mas que você tenha com Ele um particular. Deus é exclusivista, irmãos. Ele quer você para Ele e só dele. Quando Ele diz para você: fecha a porta do seu quarto, porque com certeza isso implica em não ter competições. O telefone pode tocar, alguém pode chegar, mas você está com a porta fechada, não vai atender ninguém. Entra no teu quarto e fecha a porta para você ter concentração, ter atenção maior. É naquele particular que você vai confessar as suas confissões de pecado, que você não pode falar para as pessoas. Tem que ser nos pés do Senhor. Entrar no teu quarto e fecha a porta. Fechar a porta implica em ter sinceridade. Ser sincero. Deus, Ele considera muito quando a gente é sincero. Quando a gente se derrama diante dEle em oração, clamando com sinceridade. Nós precisamos então fechar a porta do quarto. E fechar a porta do quarto significa que você precisa estar íntegro diante de Deus, derramar-se por inteiro. Jesus pede para entrar no quarto, fechar a porta, porque Ele quer falar em particular com a gente. Ele quer ter intimidade com a gente, e Ele também quer estar ali, percebendo, sentindo em você essa graça de você estar diferente, intimamente ligado ao Senhor. Além da presença dEle, Ele quer a sua atenção, Ele quer a sua integridade, Ele quer que você se coloque diante dEle com exclusividade, porque tudo que é importante na nossa vida tem dia e hora marcada. A gente precisa disso. A gente fala com Deus, a gente se separa, a gente sai para os ambientes para estar com o Senhor. Uma outra coisa que o Senhor fala aqui é a expressão que Ele diz: você entra no seu quarto, fecha a porta e diz: orarás a teu Pai. Porque quando aqui o Senhor coloca que você precisa entrar no ambiente certo, na presença de Deus, você precisa fechar a porta do seu quarto. Isso significa que Ele quer uma intimidade, um particular com você. E quando Ele fala: você orará a teu Pai, é que Ele está dizendo que ali você não vai perder seu tempo, você não vai gastar aquele tempo com o Senhor, que você entrou no quarto, fechou a porta e vai fazer uma coisa que não tem nada a ver. Não, você vai fazer algo que realmente irá fazer. Você vai falar com Deus. E aí que entra então a sinceridade do coração. Deus espera ouvir de você que você seja sincero, até porque Ele sabe tudo sobre você. Seria muita tolice nossa ir orar e falar com Deus, dizendo palavras bonitas para impressionar a Deus.
tentando dizer para Ele coisas que a gente faz, coisas que a gente é. Isso não impressiona Deus, porque Deus conhece a gente, Ele sabe quem nós somos. Nós precisamos então, além de entrar na presença do Senhor, além de ter intimidade com Ele e exclusividade, a gente precisa ser sincero. E isso implica em realmente contar para Deus o que está acontecendo, como você está se sentindo. Implica em quebrantamento. Você tem que se quebrantar diante do Senhor. Você tem que orar com a vida ali derramada diante dEle. Implica em deixar claro para Deus que você depende inteiramente do Senhor. Queridos, Deus não vai responder sua oração até que você inteiramente se coloque diante de Deus. Tem aquele canto que a gente canta da harpa cristã, o 577, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Enquanto não chegarmos neste nível, a resposta não vem. Entra no quarto, entra na presença, fecha a porta, intimidade com Deus. Orarás a teu Pai uma oração sincera, uma oração real, uma oração de que você não vai ali formar uma personalidade de quem você é. Você vai expor quem você é, suas fraquezas, seus anelos, seus desejos mais profundos, sua alma. Tudo isso tem que ser posto diante de Deus. E olha uma coisa, queridos irmãos, muitas vezes Deus permite que as coisas fiquem bem extremas, para que a gente ore de verdade. Porque a gente só ora de verdade quando as coisas ficam bem sérias, quando a gente percebe que estamos perdendo o controle da situação. Aí você não tem como enrolar, você não tem como ficar maquiando a oração tal, bonita. Não, você vai se prostrar e simplesmente você vai derramar o seu coração e suas palavras diante de Deus. E se você não tiver palavra, Deus vai ler os seus gemidos, Ele vai entender a sua alma. Que Deus poderoso, um Deus que ouve a nossa oração. Mas nesse texto do versículo 6 do Mateus 6, para mim há uma surpresa nele. Há uma coisa inusitada aqui. Veja comigo, leia comigo de novo esse mesmo versículo 6 aí. Ele fala: tu porém quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Agora veja, a lógica. Se você entra no seu quarto, fecha a porta, fala ao teu Pai em secreto, qual é o resultado disso? Teu Pai te ouvir. Ele vai ouvir. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que você entra no seu quarto, fecha a porta, ora teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê, Ele mais do que te ouve, Ele te vê. Perceba isso. Isso é um detalhe importantíssimo, porque você está orando a alguém que não somente está ouvindo sua voz, seus gemidos, seus pensamentos, mas está orando a um Deus tão poderoso que Ele está te vendo. Agora entenda, Ele só lhe vê quando você entrar nesses critérios que estão aqui. Você entrou no quarto, fechou a porta, você está na presença de Deus, você está em intimidade com o Senhor, você está sendo sincero com Deus. Aí significa que Deus te vê. E quando Ele te vê, algo mais acontece, Ele te recompensa. E como é que eu estou insistindo nessa questão de que Deus te vê? Porque temos muitos de nós que vamos orar e Deus não está nem vendo. Deus é onisciente, onipresente. Mas há pessoas que conseguem se esconder de Deus. Isaías 59 diz isso. Versículo 2. Diz lá o texto de Isaías, que nossos pecados, nos escondem. Olha aí. Mas as vossas iniquidades, 59 Isaías, versículo 2, fazem separação entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Os irmãos estão ouvindo? Há pessoas que vão orar, mas que elas não estão orando como isso aqui que Deus Jesus está descrevendo para nós. Olha, você quando for orar, entre, entenda, consciente que você vai entrar na presença de um Deus poderoso. Feche seu quarto, você fica sós com Ele e busque ser sincero com Ele, busque mostrar para Ele o quanto você depende dEle, o quanto você precisa e carece do Senhor. É como se isso abrisse os céus e Deus nos vê. Deus começa a nos enxergar, Deus começa a nos perdoar, Deus começa a nos limpar. A recompensa da oração, queridos, é Deus nos ver. Porque se os olhos de Deus estão sobre nós, é bem verdade que esses mesmos olhos proverá livramento, graça, socorro, escape, tudo que for preciso. Se Deus está olhando para alguém, mirando alguém, se os olhos do Senhor estão sobre alguém, a ideia que se tem preliminar é que essa pessoa vai ser muito agraciada. E se nós entramos no nosso quarto, abrimos nosso coração, nos derramamos diante do Senhor com sinceridade, com humildade, com dependência, Deus dos altos céus, de alguma forma miraculosa, Ele vai ver você. A distância entre onde você está e onde Deus está é tamanha, é infinita. Mas a Bíblia está garantindo: o Pai que te vê em secreto te recompensará. Amém, meus irmãos? E quando eu penso que a gente tem esse momento de oração com Deus sincera, deleitosa, prazerosa, e que ali nós estamos lançando diante de Deus tudo o que estamos sentindo, vivendo, pensando ou desejando, Deus também, Ele irá nos ver. E quando eu falo Deus irá nos ver, eu imagino que naquele momento nós começaremos a, de uma maneira mais profunda, a pender para o lado do caráter, da vontade e dos propósitos de Deus. É nesse momento que eu paro de pedir coisa para mim, que eu paro de pedir como eu quero, que eu paro de insistir naquilo que eu estou tanto desejando e começo a adorar a Deus. Uma das coisas mais preciosas da oração, uma das partes mais preciosas, é quando você adora o seu Deus. Você começa a dizer para Ele o quanto Ele é grande, poderoso, maravilhoso, o quanto Ele é amoroso com você, o quanto Ele tem abençoado você. Você começa a reconhecer o caráter de Deus. Você começa a pender também para a vontade de dizer: Senhor, olha, eu estou desejando tanto, tal coisa, estou prezando muito, mas a Tua vontade é melhor. O que o Senhor tem para mim é melhor do que o que eu peço. E a gente começa também a pender, meus irmãos, para os propósitos de Deus. O Senhor, Ele permite que a gente passe por situações, que a gente enfrente lutas e diversidades com propósitos. Nada acontece na vida do crente aleatoriamente. Tudo tem um propósito. Você pode estar naquele dia desesperado, aquele dia bem que tormentado, mas tudo aquilo ali visa um propósito. Deus está trabalhando através de uma luta, de uma dificuldade, para alcançar um propósito que Ele quer na minha e na sua vida. Porque às vezes a gente bota a mão na cabeça e fica desesperado pensando que não tem mais jeito. Mas quando oramos, quando entramos na presença de Deus, quando nós nos colocamos quebrantados diante dEle, queridos irmãos, a Bíblia está nos dizendo nesta noite que Deus nos vê. E olhe, preste atenção numa coisa: é um grande privilégio, no meio de um monte de gente podre, suja, pecadora, Deus vê você. Deus, no meio desse entulho de podridão do mundo, Ele vê você pela oração que você está diante dEle. Deus vê a sua vida, vê quem você é, Ele olha para você. E o salmista, lá no Salmo 34, vai dizer que olharam para Ele e foram iluminados. A luz de Deus ilumina a gente. Se Deus está nos vendo e nós estamos orando,
E nessa oração a gente se derrama, a gente se entrega a Deus de forma intensa. Com certeza, meus irmãos, você será recompensado. A recompensa virá. Eu me lembro de uma garotinha que seu tio tinha sofrido um acidente de moto e estava à beira da morte no hospital. Eu já contei esse testemunho aqui para os irmãos já. E a garotinha recebeu notícia: olha, seu tio está na UTI, ele passou por um acidente de moto. E prontamente ela correu para o quarto, pegou todas as suas bonequinhas, dobrou o joelho de todas elas no meio da cama. As bonecas tudo dobradas, com o joelho no meio ao lado da cama, e começou ela a orar. E a oração dela foi: Senhor, olhe, eu te dou todas as minhas bonecas se o Senhor trazer meu tio de volta. Sinceridade, a dependência de Deus, a confiança em Deus. Meus irmãos, a gente precisa, se você quer realmente ter uma vida mais íntima com o Senhor, você precisa chegar diante de Deus com essa disposição. Na oração, eu conheço mais sobre Deus do que sobre mim. Deus me revela quem Ele é. Deus me mostra o poder dEle. Na oração eu vou conhecendo o caráter de Deus, a vontade de Deus, e melhor, os propósitos que Ele tem para realizar na nossa vida. Que Ele não mostra tudo de uma vez só, porque senão a gente ia embora. Mas Ele vai revelando pouco a pouco os propósitos que Ele tem. Ele vai colocando diante de você as coisas para que você entenda pouco a pouco, e vá entendendo e vá colocando em prática, e Deus vai lhe ajudando e você vai avançando. Queridos, enquanto o pecado nos esconde de Deus, como lemos em Isaías 59:2, quando a gente se dispõe diante do Senhor com sinceridade, com o coração derramado, Deus, Ele nos vê. Veja como a oração é preciosa. Atrai o olhar de Deus para você. Quando nós oramos, nós somos libertos de todo tipo de pecado, porque o perdão vem sobre nós, e os olhos de Deus vão se mirar em nossa vida, e isso nos cobre de recompensas, isso nos cobre de bênçãos tais que a gente não tem como listar. Queridos irmãos, qual foi a última vez que a gente parou para orar assim? Qual foi o último momento que a gente teve esse momento tão especial com o Senhor Jesus? Qual foi a hora em que a gente parou e dedicou a Deus ali toda a nossa atenção? Porque do lado de Deus a gente tem certeza, Ele está com atenção em nós. Ele está voltado para nos abençoar. Deus está muito mais interessado e voltado para nos abençoar do que nós para buscarmos Ele e suas bênçãos. Deus está muito mais interessado. Observe que Deus fica procurando chamar a nossa atenção para que a gente volte-se para Ele e vá ao encontro dEle e se dobre diante dEle. Deus, Ele promove situações para a gente voltar à sua presença. Ele diz para a gente: olha, não orem com finalidades erradas, né? Mas busquem me buscar, e busquem em oração de maneira sincera, de maneira dependente, de maneira quebrantada, de maneira em que você possa estar ali diante de um Deus que nada se esconde dos olhos dele. A oração, meus amados irmãos, é algo que nos leva para perto de Deus. Quando Jesus está falando aqui para nós que precisamos na oração ter critérios, ter disposições próprias para estar diante do Senhor, e isso é algo que nos leva à possibilidade de ser abençoado pelo Senhor. Amém? Quando você ora, só o fato de você estar orando já tem recompensa. O que ele está dizendo aqui é: quando você orará, teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto
te recompensará. Só o fato de você estar orando, independente da sua oração, você já tem recompensa. O que estamos aprendendo nessa noite aqui, meus irmãos, é que a oração, ela deve ser algo desprovido de orgulho, desprovido de intenções de ser reconhecido ou visto como alguém espiritual. Seja discreto na oração, seja simples na sua oração, seja sincero, seja humilde. Quando for orar, entre na presença de um Deus que é muito grande. Coloque diante dele ali a sua vida, se abra, né? Hebreus diz lá no capítulo 10 que nenhuma alma está escondida, mas todas estão patentes aos olhos de Deus. Deus ouve cada oração e vê cada pessoa que está orando. Nós entramos na igreja bem vestido, perfumado, cheiroso, bem arrumado, tomamos banho para vir até aqui. Ninguém sabe como está você, ninguém sabe como está a sua alma, o seu coração, o seu pensamento. Mas quando você fecha seus olhos e fala com Deus, Deus vê a gente por inteiro. Ele nos conhece por inteiro, irmãos. Davi diz que Ele nos viu antes da gente ter forma. Ele nos viu antes de estarmos ainda formados. Ele já nos via. Estamos diante então de um Deus muito grande, que para a gente ter o olhar desse Deus sobre nós, simplesmente basta a gente orar de verdade. Não é um orar, aquela oração mecânica e superficial que você faz antes de comer seu almoço, que você faz às vezes antes de dormir. É uma oração sincera, onde você está orando porque você precisa orar. Você está orando porque você depende disso. Se você não fizer isto, você vai morrer. Há muitos de nós que estamos morrendo porque não estamos orando. A oração, ela é fundamental para a sua alma. A oração, ela vai trazer a sua respiração, a sua intimidade com Deus, a sua atividade com Deus de volta. Jesus, ele se preocupa e diz como é que tem que ser feita ela e ensina até um modelo. Ele dá um modelo para a gente orar. E esse modelo é a oração do Pai Nosso, que diz: olha, coloque em primeiro lugar as coisas de Deus. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração modelo nos ensina: coloque Deus lá em cima. Por mais que você esteja necessitado de algo, primeiro se preocupe com a glória de Deus. Por mais que eu precise de algo, eu tenho que ter em mente: será que o que eu estou pedindo é algo para a glória de Deus? Para que o nome dele seja santificado na minha vida, para que a fama, o domínio de Deus seja conhecido mais ainda através da minha vida. Queridos irmãos, Jesus nos ensina a orar. Ele nos diz como orar. Veja que ele é minucioso, ele é detalhista. Ele diz como é que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que orar, como é que a gente tem que agir na oração. E a gente tem tudo para orar e orar de verdade. Porque no dia que a gente orar de verdade, as coisas começarão a mudar. Os irmãos estão me ouvindo? Quando a gente começar a orar de verdade, as coisas começam a mudar. Pode ser que comece a mudar, não posso esconder de você, para pior. Primeiro muda para pior um pouco. Às vezes as coisas podem piorar mais do que já estão. Mas uma coisa é certa: Deus fará a situação ser aperfeiçoada para o bem.
Porque ninguém nunca foi a Deus e saiu da presença dele de mãos vazias. É impossível você chegar aqui nessa igreja hoje, estar cultuando com sinceridade a um Deus vivo e verdadeiro, e sair daqui com a sua vida vazia. De alguma forma Deus vai lhe abençoar, independentemente da sua condição. A Bíblia diz que Ele não despreza ninguém. Ele não despreza ninguém. Se um coração vem a Ele contrito, humilhado, quebrantado, e se humilha diante de Deus, com certeza Deus vai abençoar você. Isso fica provado naquela parábola que Jesus contou, da oração do fariseu e do publicano, onde o fariseu chega orando no templo, contando todas as suas obras que ele fazia para Deus, o que ele realmente dava para a obra de Deus, e o publicano chega dizendo: Senhor, eu não sou mais do que um pecador, tenha misericórdia de mim. E diz a parábola de Jesus que quem saiu dali, daquele dia abençoado, foi aquele publicano. Fama de ladrão, conhecido como pessoa que roubava aos mais pobres, uma pessoa mentirosa, envolvida com coisas de corrupção, porém se humilhou, se colocou diante de Deus, e Deus abençoou. Amém? Queridos, eu não quero me pregar mais, eu não quero me alongar mais, eu quero orar com vocês. Eu queria que a gente orasse nessa noite. Eu queria que a gente botasse diante de Deus a nossa vida. Eu queria que você guardasse algo no seu coração. Enquanto eu oro com sinceridade a Deus, Deus me leva a conhecer quem Ele é. Deus me dá clareza do seu caráter, da sua vontade e dos seus propósitos. Eu desafio você nessa noite a orar com sinceridade, a fazer uma oração sincera, a colocar diante de Deus a sua vida, a colocar diante de Deus o que você está passando, o que você está vivendo. Deus se interessa por isso tudo, e com certeza Ele quer lhe ver, Ele quer lhe abençoar e recompensar você. Você não está aqui hoje porque simplesmente programou para estar. Eu creio piamente que você está aqui hoje porque Deus quer, com certeza, abençoar a sua vida. Mas isso precisa de ser colocado diante de Deus em sinceridade, em um momento de contrição e de realmente intimidade com o Senhor. Nós estamos rodeados de irmãos, mas você está unicamente diante de Deus. Deus está somente diante de você, para ouvir a sua oração sincera e você derramar diante dele o seu coração. Se você não é crente, não tem problema, você pode fazer isso também, desde que você esteja com o coração sincero diante do Senhor, quebrantado e disposto que Ele lhe abençoe. Eu quero convidar todos os irmãos, baixe sua fronte. Peço a você que nesse momento entre no seu quarto agora. Entrar no seu quarto, preguei, é entrar na presença de Deus. Ele está sentado no trono. Ele está com poder. Ele está com a glória, com o domínio, com a majestade, todo o controle em suas mãos. Ele controla o universo, Ele domina, desde uma folha que cai de uma árvore até uma vida que nasce. Ele está sentado no trono, e é a esse Deus que você vai falar. Entre na presença dEle, conte para Ele os seus dilemas, o seu desejo, a sua vida. Se apresente para o Senhor e diga para Ele o quanto você precisa dEle, o quanto você está diante dEle, e quanto você depende do Senhor. Sem Ele nada podemos fazer. Senhor, nós queremos nesse momento ter um momento de oração. A pregação, ó Deus, visava unicamente nos levar a esse momento. E eu quero pedir que o Senhor venha nos ouvir, que o Senhor ouça cada coração que está agora orando,
entrando em tua presença, entrando nesse quarto espiritual, entrando agora nessa intimidade, Senhor, que o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quem é Osiel, o Senhor sabe quem é Maria que está aqui, João, Samuel, você sabe quem é cada um que está aqui. E o Senhor sabe de fato, detalhadamente como estamos, o que estamos fazendo, o que estamos vivendo, o que estamos precisando, o que estamos sentindo. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, com sinceridade de alma, com o nosso coração aberto. Tu sabes, meu Deus, que amanhã não tem como chegar para nós se o Senhor não estiver ao nosso lado, se o Senhor não for a nossa segurança, porque a nossa vida está nas Tuas mãos. Tu és o Senhor da vida. Tu a um dar a vida, a outro o Senhor tira. O Senhor é o Senhor da vida, e a nossa vida pertence a Ti, Senhor. Nós somos Teus, nós pertencemos a Ti, Senhor, e nós queremos lançar sobre Ti, Deus, as nossas condições, os nossos desejos. Está falando contigo agora, jovens, anciões, crianças. Nós precisamos de muita coisa, Senhor, e cremos que Tu és a fonte, Tu és o único que pode nos abençoar. O diabo não dá nada a ninguém, Senhor. Ele é ladrão, ele é mentiroso, ele só rouba, ele só engana. O Senhor é Deus fiel, poderoso, verdadeiro, que nos abençoa com alegria, nos abençoa com verdade. Oramos nesta noite, Espírito Santo de Deus, que o Senhor veja os nossos corações. O Senhor está sondando agora, nesse momento, a nossa vida, e vendo realmente o que estamos precisando. O Teu Espírito Santo sonda o nosso íntimo e sabe o que estamos precisando, Pai, de Ti. Talvez a nossa percepção de necessidade seja de uma coisa, mas o Senhor está vendo outra maior. O Senhor está vendo a necessidade maior em cada coração aqui nesta noite. O Senhor está vendo o desejo que está muito gritando na alma de alguém que chegou aqui. Quanto ela precisa, quanto ela anela ter a ajuda do Senhor. Ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Sonda e nos conhece, e vê se há em nós algum caminho mau, Pai. Limpa nosso coração, limpa nossa vida, limpa, Senhor, os nossos pecados, porque Ele nos esconde de Ti. Limpa o nosso coração, Senhor, nos dá um coração aberto, um coração verdadeiro, um coração purificado, um coração renovado pela Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, dai-nos, ó Deus, o perdão dos nossos pecados. Muitas vezes estamos pecando de maneira até sem perceber. Perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, limpa os nossos corações, limpa a nossa alma, Senhor, e nos leva para as fontes perto de Ti, Senhor, para que sejamos saciados, para que em Ti, Senhor, a nossa alma encontre satisfação, alegria, felicidade, paz no Senhor. Oramos agora, Pai, Te pedindo, visita nosso coração, visita nossa mente, visita essa igreja nesta noite, Jesus. Visita cada crente que entrou aqui, cada pessoa que foi trazida a este lugar nesta noite. Que o Senhor dos altos céus, que nos vê, os olhos santos e oniscientes do Senhor, que ninguém se esconde dele, esteja nos vendo nesta noite e abençoando cada pessoa que entrou aqui. Oh Deus, eu creio pela fé que as Tuas bênçãos, Senhor, estão sendo derramadas sobre a vida desta igreja, sobre as famílias que aqui estão representadas nesta noite. Há vidas que entraram aqui, Senhor, que estão vivendo uma necessidade muito grande da Tua paz, da Tua graça, do Teu favor. Uma necessidade muito grande, meu Senhor, do Teu braço forte, os sustentar, os guardar,
Há aqueles que estão precisando de uma bênção material, há aqueles que estão precisando de uma bênção espiritual. Senhor, derrama da tua graça. Não despreza, Senhor, um coração contrito e humilhado perante ti. Ouve, ó Deus, mais do que ouvir, Senhor, veja os teus servos, as tuas servas, e abençoa a tua igreja nesta noite. Faz o nosso coração, Senhor, ser tocado, ser recompensado pela presença, pela intimidade, pela sinceridade, Senhor, diante de ti. Ajuda-nos a ser levados à tua presença, e com o coração ali contrito, Senhor, diante de ti, vem, ó Deus, nesta noite e abençoa a tua igreja. Abençoa o teu povo que está aqui nesta noite. Que a bênção do Senhor repouse sobre a tua igreja poderosamente. Oramos para que o Senhor fortaleça a nossa forma de orar. Que o Senhor nos dê, ó Deus, mais e mais fortalecimento em estar em oração. Que nunca as fraquezas vençam a nossa força de orar. Que nunca, meu Deus, nossos pecados nos tire da tua presença, mas que nos levem a ti em confissão sincera, em rendição total a um Deus que nunca despreza, mas sempre abraça os seus filhos com perdão, com misericórdia e com graça, em nome de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos. Amém. Fique de pé, por favor. Dê um abraço a uma pessoa que está do seu lado aí, por favor. Um abraço amoroso, um abraço respeitoso, um abraço sincero. Que Deus abençoe essa pessoa do seu lado. Que Deus, revista aí ela com graça. Que a bênção do Senhor repouse poderosamente em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Alguém precisa de um abraço, meus irmãos? E com certeza a bênção do Senhor vai estar se completando na tua vida poderosamente em nome de Jesus. Quem precisa de oração? Então vamos orar. Pai santo e poderoso, nós te entregamos esse culto, Senhor, em tuas mãos nesta noite. O culto que a tua igreja veio te oferecer, porque não há outro a quem podemos cultuar senão somente a ti, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Vem nesta hora, Senhor, e abençoa a tua igreja, abençoa a nossa semana, abençoa nossos dias, Senhor. Toma a nossa frente em tudo, Pai, que vamos fazer. Que o Senhor providencie graça, milagre, promessas, ó Deus, livramento, cura. Visita, ó Deus, as famílias, visita os lares, e que a bênção do Senhor se concretize sobre essas famílias. Que as bênçãos do Senhor se multipliquem no lar, no casamento, na vida dos filhos, dos vizinhos. Que a bênção do Senhor venha se multiplicar na vida da igreja do Senhor, do povo de Deus. Pedimos as tuas bênçãos, Senhor, que o Senhor nos leve em paz. Pedimos que o Senhor nos dê a graça de ter uma semana abençoada. Nos cobre, ó Deus, com o teu sangue, nos livra de todo o mal. E que o Senhor vá adiante desta igreja, deste povo, em uma nova semana de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e poderoso Pai esteja sobre todo o povo de Deus, desde hoje e para todo sempre. Amém. Ouve no Senhor nosso Deus, é o único Senhor, Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Entregue seu culto a Deus e vá em paz, em nome de Jesus.